mas você pode virar, né, as meninas dessa forma. E eu gosto, eu sou mais do trabalho físico, sabe? Se você deixar uma oficina que está dentro do computador, é o nosso melhor argumento. Fotografia é algo incrível, mas quando você descobre uma forma de se relacionar com esse corpo, com alguém encontrar feitos, achados, esse diálogo desse corpo no espaço é um mar. Então eu construo nada, isso para mim é algo muito positivo. Gosto do trabalho, gosto da muita coisa, o tamanho do trapézio dele, da consciência. Ver os meninos também, trocar com os meninos foi bacana. Assim. A relação com metáfora do jeito. E todo dia vai postar uma foto. Estive lá. A gente tá fazendo isso, tá marcando. Que ela traz, isso é o que é mais legal. Assim. E ele chega, olha o que eu tenho aqui, aí encontra ela, olha, eu tô vendo que tem um negócio aqui que pode ficar assim. Aí eles dois nasceu outro negócio enorme. É esse negócio? Pai, achei um negócio, que o teu negócio, o negócio da mãe. A minha palavra no caso, pra mim também é bacana assim, poder fazer, poder ver onde você trava, ver os medos, ver quando você vai para vencer o medo. Acho que isso é um processo da gente, artista, enquanto ator, e poder vivenciar isso é bacana, não somente conseguir fazer algo, mas não conseguir, mas ter a certeza que você pode assistir, que não faz agora, mas aí pode treinar e fazer. Eu acho que a arte tem muito disso. Como eu tenho essa coisa com a música e eu vivencio isso mais com a música, porque eu tenho o instrumento, eu posso pegar a qualquer hora, eu nem sempre consigo fazer uma coisa ligada ao teatro. E aí é essa coisa o tempo todo, tentativa, erro, acerto, erro, mais erro do que acerto. E é bacana isso. Eu já tinha feito algumas coisas de cambalhota, mas é aquela coisa na tora, e tinha deixado de lado. E como que essas coisas retornam e como a gente sente o nosso corpo agora e essas coisas lúdicas, assim, são simples e aí faz todo o sentido. E pra mim vem muita coisa assim na minha cabeça de cena, assim. Isso é bacana, eu queria agradecer mesmo, assim, com essa possibilidade, com essa gentileza de abrir a porta da casa de vocês, o espaço de vocês. E não só a casa, mas abrir o coração de vocês também. Isso é muito bacana e eu acho que é um ensinamento pra gente. E eu estou muito pensando nisso, nessa arte que a gente consiga levar para a nossa vida, que não fique somente no trabalho artístico, mas que nos transforme enquanto pessoas em que a gente consiga ser pessoas melhores. E eu acho que essa vivência traz um tanto disso e com certeza a gente consegue ser pessoas melhores e consegue levar isso para o nosso trabalho, porque eu acho que a ideia do trabalho é isso, que a gente consiga ir para além desse universo artístico. Eu particularmente não me interesso mais tanto por esse universo somente da arte, de uma arte que é feita para artistas, porque às vezes vai para esse lugar. Eu quero dialogar também com outras pessoas, conseguir tocar outras pessoas, e acho que o trabalho de vocês nos mostra que isso é possível. É automático que a gente assistiu, e eu já vi alguns trechinhos no YouTube da sensação das pessoas. Eu quero que o nosso trabalho venha carregado dessas coisas, assim, que é para além dessas lógicas artísticas, e isso eu consigo sentir aqui, consigo ver também que é um trabalho árduo, que é uma longa jornada,
e que a gente precisa ser muito comprometido com isso. Mas eu estou muito feliz assim, com tudo e com essa possibilidade de ver as coisas do projeto caminhando para rumos bacana. E é isso. Avante. Eu rapidinho para falar, que é muito importante para mim, os meninos, já vou falar com os meninos, é muito pessoal também, que é estar, eu sou a mais dura do grupo, né? E estar dentro de um grupo onde são corpos que trabalham com dança, eles têm todo um trabalho com o corpo, e são mais jovens e tem uma outra energia da minha, e aí eu chego aqui no Rio Grande do Sul e encontro artistas com corpos mais maduros e eu posso ver daqui de fora essa energia que é diferente, mas é a energia, entendeu? E é tão bom quanto, e tantas possibilidades. Eu venho desde lá de Porto Alegre, chego aqui em Canoas, e isso me dá um empoderamento do mesmo, de olhar para mim e dizer assim, eu também posso, né? Eles podem, e eu também vou chegar nesse lugar e vou saber, então, me colocar nesse lugar de dar um ar, eu saio daqui assim, eu posso, e muito feliz mesmo, de poder vivenciar, você fica, assim, o tempo todo eu estou vendo na cena muito jovens e aqueles corpos, e de repente eu vejo pessoas incríveis, artistas incríveis, gigantes, você é uma cena gigante. Eu vi Raquel, eu vi Paulo lá, pude ver Tânia, não assim, mas eu disse, uau, eu também posso, sabe? E isso me deu, com certeza eu estou voltando outra lua, Eu achei interessante as coisas que tu fala, que é uma das coisas que a gente pensa, é a vida, né? Não é só nosso trabalho, é a nossa vida, né? Então tu tem que fazer ela o melhor possível, porque é ela que tu vai viver, tu vai passar para os outros, né? Então, se tu vai fazer o teu trabalho, tu também tem que fazer o melhor possível, porque tu tá passando isso pro outro. Como é que tu faz o melhor possível? Sendo melhor, né? Sendo do teu jeito, com as tuas possibilidades corporais, de pensamento, mas ser inteiro, né, no que tu faz, assim. A gente, não sei como a gente chegou nisso, né, a gente, como eu falei pra você, a gente tem um pé muito forte na educação também, né, e foi indo para esse caminho, assim, apesar da gente não dar muitas oficinas, né, por uma opção em função de dedicação do trabalho, eu vejo isso, essa potência que as oficinas têm e que o Luciano tem como professor e mediador, assim, eu acho que ele consegue pensar numa oficina que ela é, para mim, assim, que eu não consegui participar de tudo, eu tive que sair e fazer umas coisas, né, mas enfim. Mas assim, como eu também já conheço a oficina, já sei a potência dela e sei tudo que vocês devem ter feito, que foi e que surpreende a gente esse romper desse paradigma de que tu pode fazer com o teu corpo, com as tuas possibilidades, né, com as tuas dificuldades, que tu possa te colocar. Eu acho muito legal alguns exercícios que para mim também foram muito importantes, porque eu não sou do teatro, né? Eu sou do teatro de animação, assim, então a minha história como atriz para mim também é muito difícil. É muito difícil para mim estar em cena, assim, assim, eu acho muito complicado. E quando eu participo das oficinas, todas que eu participo, eu aprendo muito, porque eu aprendo a romper esse limite que tá, né? E tem um dos exercícios, aquele da tarrafa, ele, para mim, é muito importante porque é isso que acontece na rua com o público. Ou tu pega o público ou tu não pega. E tu sente direitinho quando tu tá lá com o público, como peixe, né? Ou como outra coisa, né? Quando tu tá lá e que quem tá aqui consegue te pescar ou não. Às vezes ela não te pesca, não tem vontade de vir junto. E às vezes tu tem. Então, eu acho que nesse espaço daqui,
para lá, né? Essa energia que se joga, quando a gente consegue perceber isso, quanto que isso é importante, quanto que isso às vezes vai, às vezes não vai, isso tô falando em mim também, né? E eu acho que isso é uma aprendizagem muito legal, né? Na cena, quando tu conquista, Ela não olhou pra mim, eu senti isso, tipo, você não me pescou, tô aqui ainda. E eu fiz, quando eu fui pra pescar, eu fiquei tipo, eu vou olhar pra todo mundo, um pouquinho, pra entender que é um pedaço da minha tarrafa, entendeu? Eu fui falando assim, você, um pedaço da minha, e agora você não vem ainda não. é uma energia muito legal. Eu tentei assim, fazer esse jogo de tipo, vamos ver se é isso mesmo. Vem, não vem. Aí quando eu vi que tava todo mundo, eu falei, se lascaram, agora eu vou. A potencialidade de cada um, cada cor. Mesmo as pessoas já sabendo fazendo as coisas, ela redescobrir, né? A gente descobrir também a importância da técnica, assim, às vezes de a gente aprofundar alguma coisa, se a gente quer ultrapassar algum limite, a gente aqui brincou, né, com as coisas, jogou. Agora, se a gente quer, não quero aprender aquilo, a gente vai ter que, né, dar uma ocupada, realmente descobrir um pouco mais, para poder depois ter um pouco mais de liberdade até para poder brincar. Então, o caminho é inverso. Primeiro a gente experimenta isso com a emoção, com tudo, né, enfrentando ali, tentando deixar os medos de lado. É um processo que tem que começar por aí. Eu sempre gosto de começar por aí. A gente vai ver com as coisas que a gente nem pensar se não tinha feito, sabe? Vou dar um salto ainda, não, vamos. Então joga com a emoção, cria esse estado dentro do teu corpo, para depois tu ir, né, parar e aí sim, tá, vou ver como é que faz isso mesmo, vou estudar, vou trabalhar um pouco mais, se é que eu quero isso. Mas eu acho que o mais, para mim, assim, importante é tu acordar essas coisas, sabe? Acordar esse corpo, né? Essas possibilidades que tu tem. Você falou, né? Às vezes eu não, chega, eu não podia, eu posso com muitas outras coisas. E aí não tem, às vezes, muito a ver com o corpo trabalhado, é uma outra coisa. É um estado de energia e de dilatação, né? Que o corpo vai criando e que tu pode acessar essas coisas para fazer um trabalho. Eu tenho, assim, minha trajetória, claro, tive momentos que eu realmente trabalhei tecnicamente, mais para te adquirir essas coisas, mas depois tu sente a vontade de cada vez dissolvendo mais isso, deixando que isso fique mais um movimentozinho, que eu fiz uma cambalhota, sabe? Não é a cambalhota em si, mas essa intenção, e isso pode ser direcionado para tudo, pode ser direcionado para quando tu vai falar o texto, sabe? Quando tu vai ler uma poesia, quando tu vai cantar uma música, como é que essa música pode, né? Tem uma acrobacia, essa música, como é que eu faço uma acrobacia com a música, né? Tocando um instrumento, né? Eu acho que é isso, assim, essa coisa do improviso, sabe? De pegar o seu próprio corpo de surpresa, traz umas coisas que a gente tem que guardar, assim, né? Esse estado ali, que é quando tu lança a tarrafa, que dá aquela surpresinha que o público, nossa, sabe, que vem, né? É uma coisa que tu vai acumulando, com experiências que tu vai acumulando e tu vai, né, experimentando essas coisas para que tu possa usar em cena, que tu possa transferir para uma coisa. Por isso a gente experimenta os objetos, claro, de uma forma bem passada assim, mas como é que eu posso me somar essa energia, né, de um objeto? Aí, claro, pode ser que eu tenha que manipular isso, então eu tenho que trabalhar uma técnica um pouco mais específica para que eu tenha uma certa habilidade para isso. Então a gente ocupar as técnicas para a gente ir crescendo, assim, né? E é muito bom ver como cada corpo entende e reage diferente. E é isso que a gente quer ver em cena, né? Eu quero ver em cena, eu não quero ver um corpo atlético, né? Porque isso é uma coisa padronizada, assim, né? É outra coisa. Agora a gente quer ver qualquer corpo fazendo coisas interessantes. E é tão legal quando a gente, em cena, a gente consegue ver isso num corpo, assim, né? Que às vezes tu sabe que está lá dentro, que está lá, que ele consegue se dilatar de um jeito que tu vê tudo, né? Então, Um objeto, né? Porque os objetos, assim, eles têm muita importância no nosso trabalho, né?
E a gente percebe, assim, às vezes muito nos trabalhos, que os objetos são usados só como cenografia ou como adereço, né? Eles não têm uma força. E para nós ele é tão importante, então a gente queria passar um pouco também isso de como que um objeto tão simples, ele pode ter uma carga dramática, ele pode ter uma importância dentro da cena, que sai da própria caixa, né? Ela tem uma potência, né? E eu acho assim que se a gente transpondo a caixa para outra coisa, né? É a mesma coisa que tu for botar um sapato em cena, né? Nem você disse, ninguém quer ver um corpo atlético, ninguém quer ver alguém botar um sapato, chegar lá e botar o sapato no pé, porque isso é cotidiano, todo mundo sabe, né? Então, de que forma aquele sapato, pode botar aquele sapato em cena com uma outra energia, né? Sei lá, com uma cambalhotinha no sapato, né? Sabe? Sei lá. Então, acho que transpor essa vivência que a gente teve com a caixa, com essa de energia para outras coisas que se usam em cena, né? Para que elas tenham também uma vida, né? Uma vida pulsante dentro do trabalho. Já era uma discussão do grupo há algum tempo atrás. Pablo, eu e Fernanda, às vezes a gente comentava, Pablo, as coisas têm que ter, nas Iabás a gente falou isso, né? As coisas têm que ter um porquê, tem que ter um significado, não tem que estar só aqui. E já tinha, assim, um olhar de Pablo pra gente, por que isso? Pra que isso? A gente vai usar isso aqui como pra não estar lá só por estar. Né? Isso a gente vê muito, né, em espetáculos, né? E uma coisa que é legal, claro, que é vocês, claro, pudessem dar continuidade para essas coisas, experimentar, né? Não deixar a coisa morrer, né? Brincar com essas coisas para ver o que disso vocês podem ver, vai ser ou não, ou pela própria transformação que isso acaba dando no corpo, assim, né? E sempre acionar essas coisas, acionar o emocional junto com a técnica, né? Para que isso tenha realmente um significado, que a gente possa realmente imprimir, assim, né? Essas sensações que a gente tem com cada experiência que a gente vai tendo. Ele é do tamanho de Bia. Não, ele é, o nome dele é Aeroleide. Mas o Aeroleide. Isso. Marombinha. Não, Marumbia é Tivanil. Ah, é. Mas aí ele adquiriu um nome que ele gosta muito, que chama Thundercat. Aí ficou Thundercat. Aí ele tem todos os instrumentos, tem teclado, tem guitarra, tem baixo, só que ele não sabe tocar nenhum, né? Aí ele montou uma banda, chamou todo mundo que queria ser, né? Montou uma banda. E ele quer ser sempre o cantor. Aí ele tem uma voz muito assim, sabe? Eu sou demais. E aí ele contou, montei a banda, botou o cabelo de louro, tá tudo estilo. Aí ele disse, montei uma banda, aconteceu um negócio muito engraçado, assim. Eu entendi o palco, entendi qual que é a lógica do palco. Ano passado, né, fui apresentada em São João, e aí tinha uma música que eu já estava cansada, no refrão tinha uma parte que ia pro agudo, que eu, caraca, eu vou fazer isso. Mas aí tava tudo sob controle. E aí eu vi, né, cantando, na hora do agudo eu não vou conseguir. Eu dei um mortal e ninguém nem percebeu que eu não alcancei. Ninguém nem percebeu que eu não alcancei o agudo, aí a galera pirou, eu disse, mas gente, se eu tivesse caído, não, ia ser sensacional, ia ser um grande final do show. Minha família. A bolinha, a gente aprender, vai na linha do olho, a linha do olho, e a visão é uma visão periférica. Então a gente logo vai começando a não seguir a bolinha, né? A gente está olhando para frente e está vendo a bolinha passar. Visão ampla e periférica. A bolinha pode ter todo visão. Aí a gente já vê isso, aciona que a bolinha tem que estar no campo de visão.
aproveitamento. Sim. Sempre na mesma perna, tá? Então, direita. Não vou conseguir fazer isso. Então já pensar, ó, se eu vou passar, eu tenho que devolver lá na altura, né? Bom, volta, durou um pouquinho, vai intercalando. Aí pode fazer também. Também pode fazer. Quer que eu filme um pouquinho? Eu tô com o joelho bichado. Não precisa não, pode E você vai? Vai sem ser a joelho, faz só aqui. Não, eu fizesse. Não, pra ele um pouquinho. Não precisa gravar. Foca aí na frente também agora, estabilizou. E aqui agora, né, aquela tendência, segurar um pouquinho mais o braço para não fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento não existe, né? Que é um movimento meio natural que a gente aprende a jogar assim, né? Aquela coisa da laranja, né? Não, o malabares é todo ele Agora aqui, tá frente da frente. Hã? Não é essa. Aí olhar pra frente assim. Hã? Tentar O olhar. melhor é ficar olhando pra frente. Né? Você tá olhando, tá enxergando elas. Lugar perfeito. Bem contadinho. O legal até a gente, quando a gente ensina, pequenas coisas assim, é realmente fazer a contagem, sabe? A gente contar mentalmente, às vezes até contar mesmo, tá? Com quantidade. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai gravar isso no corpo, né? E não... Isso. A verde vai mudar. E a mão é legal, você vai lá pra trás mesmo, vai marcar. Cuidado para não ser para frente, tá? Já sai com a bolinha, ó. Ó. Uma do lado, uma do outro. Vou jogar verde aqui e azul aqui. Eu só vou buscar ela. Olha depois para os truques, né? Cuidado pra não jogar assim. Fica enrolando. Paralelo. Pro outro lado, porque tem os dois lados, né? Ó, tem assim. Não, sempre. Não, 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 não. Não é isso. Joga verde de um lado e azul do outro. Viu Isso que é elas uma não trocam de lugar. Então agora. Daí vai. Não, você tem um fio. Tenho certeza. Essa bola aí. Vou tentar com essa bolinha. Troca pra cá. E começa. Estável, né? Então tem que estar. A gente vai aprender uma técnica dele para aprender isso aqui rápido. Então eu preciso de estabilidade para que ele não fique fora do eixo. Ele, olha, vai diminuindo, ó, a velocidade automaticamente ele entorta. Então eu preciso ter velocidade. Então a gente sempre começa da direita para a esquerda, a baqueta sobre o diabo, empurra e aí soquinho, soquinho, soquinho. Quem controla o diabo é sempre a direita. Ou seja, se o diabo começa, ó, a inclinar lá para frente, eu venho com a direita para trás um pouquinho, ó, e ele fica de novo estabilizado. Se vai para trás, eu vou para frente com ela. E sempre, né? Tem muita coisa de jogar mesmo. Lança ele. E aí depois, claro, o circo tomou conta e virou. Vamos experimentar? É grande. Ó, começou a entortar, a direita vai pra frente. Pablo, sempre assim, isso, aí ó, começou a de trás, vem com a direita um pouquinho pra trás. A vareta da direita agora desenroça, começa a fazer aqui, né?
Começa a batidinha. Eu não peguei o início. Ó. Tá cruzando. Empurra da direita, ó, pra esquerda. Levanta ele. E aí, ó, mais curtinho. Isso, curtinho. Aprender que isso aqui é muito curtinho o embalo, ó. É isso aí. Fica mais na frente dele. Bem em frente dele. Eu vou te mostrar. Esse sempre vai ser o controle. É isso aí. No meu caso, Agora, ó, esse é começou. diferente. Deixa eu ver se eu consigo hoje. Então, né, bate e Já joga. girando. Aí tu pode fazer uma brincadeira. Esse, o flash stick também, tinha acho que um dos atores do outro grupo que Eu já vi você fazer e o rapaz que sempre no asfalto, quando foi lá, acho que ele... Ah, sim. Aí, ó, sempre direita. A medida sempre à direita. Ela cresce, sobe um pouquinho mais, que é onde tu vai conseguir enxergar a linha, né? Bem, ó, manda e pega pela direita. da direita. Pela direita. Esse aqui, esse diabo ali, esse aqui é lá do Esse seu daí palhaço. é o vermelho, aquele ali, cara. O vermelho e o laranja. Né? Aí, assim, ó, abre ele, né? Pode embalar, né? Eu vou nem rodar a roupa. Aí a gente descobre que já está Isso não. embalando bem. Quando o diabolão fizer isso aqui, ó, a gente aprendeu a... Boa. Então, ó. Isso. Vareta depositada na palminha, 90 graus. E a varetinha tá encostada. O eixo dela tem que estar aqui para ficar soltinho. O indicador segura ela. O indicador que vai fazer ela girar. Nesse. Olhando para ti, é assim. Então o dedão tá para dentro. Olha o fininha, fazendo o prato rodar. Parou. Até criança de berçário faz. Mentira. Aí, tá muito bom, mano. Lua, quase. E ó, essa parada aqui, a última parada, quando tu vê que tu vai parar, é quase uma chicotadinha. Sabe? Quem não fizer vai pagar prenda. Ó. Tu começa. Não desespera. Troca a cor do prato da Fernanda aqui. Esse transparente não tá fazendo efeito com ela. Tá abandonando, não abandona, não abandona. E agora vai babar o queixo. Vai lá. Pode ser na boca? Olha. Vai sujo. Não acredito! Já são 5 horas? Não quer passar outra técnica que é... Esse objeto você vai ter que conduzir essa manifestação. Já não sendo a forma dele original. A escada não serve mais como escada, tem que servir como uma outra coisa.
A cadeira tem muita coisa, o carrinho tem que virar outra coisa. A bicicleta, colocar coisas que a gente trabalhou. Pode ser que ele seja um objeto funcional, possam explorar possibilidades corporais em cima dele e a expressão que eu vou tentar fazer com vocês no cérebro, do poema, da música. Um minutinho. O seu contexto, assim, mas que a gente tem que achar alguma harmonia aqui interessante. E que seja assim, uma exploração, uma brincadeira com esse material, com o sentimento que vocês estão trazendo, que a gente experimentou. É isso. Desde o ventre guerreiro, já sabíamos que venceríamos. Cantar, dançar, compor, deixar a alegria onde for. Aquela pequena menina sorrindo ao mundo sem jeito, procurando fazer bem feito tudo que a vida oferecia. Cresceu não no tamanho, a alma transborda energia e todo santo dia ela acorda para ser melhor. Melhor que ontem, melhor pessoa, melhor abraço e na boa ela consegue sem esforço. Ecoa no mundo seu canto, pede tamanha dizer, tem alma de passarinho
desbravando seu caminho, levando luz a todos nessa roda gigante que não a faz desistir. Devolveu ela para mim, porque eu tinha muito que aprender. Gratidão, universo. E hoje escrevo esses versos chorando, mas de alegria, quando lembro daquele dia. Voltou para transbordar, para alguns ensinar que a vida é um sopro. Chegou a hora, meu povo, de mais um ciclo ela fechar. Então, bora comemorar que hoje é dia de festa. Outro ciclo ela começa, que possa ser de luz, que possa ser amor, que esteja reciprocidade. Quem é aqui que não sabe a beleza dessa mulher? Pulso forte, destemida, encara de frente à vida, faz da arte sua morada, canta sua caminhada, então menina iluminada. E eu, que assisto de perto, observo que tudo pode ser diferente. É só entender que a gente tem que nascer para ser luz no mundo. A festa já começou, simbora, vamos chegar. Prepara o candeeiro pra noite iluminar. A festa já começou, simbora, vamos chegar. Prepara o candeeiro pra noite iluminar. Tem tudo nesse sertão, tem boi, tem alegria. Vaqueiro corre depressa, galopando noite e dia. Tem tudo nesse sertão, hey! Tem boi, tem alegria. Saudade trago no peito, o adeus já anuncia. Mire, veja. Um pedaço de terra, um pedaço de chão, algo que faça sentido. Marcas do tempo trago em minhas mãos. Eu não quero nada de ninguém. Só quero o que é meu. Reza forte, mãe, reza. Mandacaru, sertão, nas veredas dessa vida, a saudade, a solidão. Mandacaru, sertão, nas veredas dessa vida, a saudade, a solidão. O destino trouxe a morte, a coragem e a vida. Nessa lida de meu Deus,
e a seca nos castiga. Traz a reza, cura eu essa ferida. E Mandacaru, e sertão, nas veredas dessa vida, a saudade e a solidão. E Mandacaru, e sertão, nas veredas dessa vida, a saudade e a solidão. Me veja. Lá, bem no alto do 10º andar do ano, mora uma louca que se chama Esperança. E quando tudo buzina, quando tudo apita, a louca tapa os ouvidos. Atira-se! Oh, miraculoso voo! E acorda outra vez, menina, lá embaixo. E quando todo o povo se aproxima, e os mais velhos inclinam-se e olham para aquela menina e perguntam: qual é teu nome, menininha dos olhos verdes? E então a menininha olha para todos e responde bem devagar, para que todos entendam: meu nome é Esperança. Tenta esquecer-me, porque ser lembrado é como evocar-se. Fantasma. Deixa-me ser o que sou, o que eu sempre fui. O rio fluindo, o rio
Oi? Ai, mas Raimundo, eu tô velho e cansado. Deixa-me ser o que sou, um rio que vai fluindo. Deixa-me ir por tuas águas, rio! Para rio! Desde o frio guerreiro, já sabemos que venceremos. Cantar, dançar, compor, levar alegria onde for. Aquela que sorrindo ao mundo sem jeito, procurando fazer bem feito tudo que a vida ofereceu. Cresceu não no tamanho, todo santo dia. Já começou. Ela acorda pra cima. Simbora, vamos chegar. Melhor pessoa. Prepara um cantinho. Calor de amanhã. Não consegue sim. Ei! E acorda outra vez, menina. Veja pedaço do tempo, pedaço do chão. E quando o povo todo se aproxima, mar do tempo, mas a voz inclina. Eu não quero nada aqui de ninguém. Me pergunta. Tenta esquecer. Reza forte por aí. Ser lembrado. Por aí. É como evocar seu fantasma. Qual o teu nome, menininha dos olhos verdes? Sertão. Então, ela olha pra todos. Nas veredas dessa vida, a saudade e a solidão. Todos se relacionam com o Fernando. E não Com dá as suas histórias. Observe. sertão. Responde. Nas veredas dessa vida. Meu nome? A saudade e a solidão. Esperança.
Vivo. Deixa. Pedaço. Agora é a Bia. Chegou a hora, meu povo, de mais um ciclo pra fechar. Então, se bora comemorar que hoje é dia de festa, outro ciclo ela começa, que possa ser de luz, não qualquer um, a dela, que possa ser amor, que tenha reciprocidade. Quem é aqui que não sabe a beleza dessa mulher? Forte, destemida, cara de frente à vida. Faz da arte sua morada, anda sua caminhada. Eita, menina iluminada! Eu que assisto de pé, observo que tudo pode ser diferente. É só entender que a gente Lua. Lá bem no alto do 10º andar do ano, mora uma louca chamada Esperança. E quando todas as buzinas matracam, quando tudo grita, tudo apita, a louca tapa os ouvidos. Atira-se com miraculoso voo e acorda outra vez menina lá embaixo. Todo aproxima-se. O mais velho inclina-se e pergunta ao telume menininha dos olhos verdes. Então, ela olha para todos e responde bem devagar. O nome é Eu senti assim, me senti provocado assim, né, em assistir e ver como que é importante às vezes a gente recortar as coisas assim, né, propor uma outra possibilidade, né, e como é rico de imagens, de como vai dando lavo, né, a ter uma importância assim, né, e ser verdadeiro assim. O que vocês sentiram? Como é que foi fazer isso, né? Pra mim foi legal. Agora, algumas coisas que eu pensei em fazer, eu não consegui fazer por conta de mim. Mas eu gostei. E pra dar um sketch é seguinte, né? Já tem ali uma história, um trabalhinho pequeno, mas tem. Gostei. Tinham várias pequenas histórias muito legais, assim, de possibilidades, né? Foi engraçado, porque quando você falou ontem, eu fui dormir pensando assim. E aí eu peguei os 2 tecidos, bolei uma coisa, acordei mais cedo hoje e saí. Tanto com o pandeiro, que é um objeto que eu, hora ou outra, tô brincando, com os tecidos, assim, trazendo eles de várias formas. Assim. E algumas movimentações me davam o corte da coisa, que eu tinha pensado, quando eu amarrar o tecido, eu mudo a intenção. E aí quando você me deu a bike, porra, minha ansiedade de bike, deu. Aí eu também não preciso andar de bike, usar bike, né? Porque eu pensei, pô, podia ser meu cavalo, pensei várias coisas, né? Mas eu não sei andar de cavalo, nem depois de bicicleta. Mas eu achei, assim, a bike era super pesada, então ela me dava uma dificuldade também, assim, e quando eu a sustentava, me gerava um estado. Foi... essas 2 canções nasceram no meio da leitura do texto
E ao mesmo tempo que eu não queria nada muito a coisa, mas quando eu olhei a música, ela era muito isso. Ela gerava muito imagem desse lugar, assim. Eu falei, então, o corpo tem que estar em outro lugar, senão vai ficar eu falando uma coisa, o corpo falando a mesma coisa, a situação a mesma coisa. E aí, quando eu peguei a bicicleta, assim, eu fiquei tentando lembrar também dos exercícios, de que forma eu conseguia dialogar com o que eu tinha vivenciado com aquele objeto, do centro, do peso, as bolas, a tarrafa, deixar o objeto algo importante para mim, assim, o jogo da caixa, tentando ali nos 5 minutos fazer essa caminhada. Eu acho que é um exercício muito bacana, assim. Eu acho que é legal. Foi bom ver os meninos também. Foi bom não ter relação nenhuma, porque cria-se outra relação. Foi bom Bia entrar, porque de alguma forma o que ela falava se relacionava com a minha entrada, né? Acho que é isso. Acho que tem muita coisa que ainda é vicioso no meu corpo, por conta de outro trabalho. Mas eu estar consciente disso já é bacana, assim, porque eu consigo identificar o que é. Me senti muito à vontade, acho que o dia não me senti nervosa, assim, por fazer pra você. Assim, me senti bem fazendo aqui nesse lugar. Achei harmônico, mesmo com toda a diferença, eu gostei. Não sei, porque eu estava dentro, tinha alguma né? coisa em comum, né, de explorar e essas imagens que vão aparecendo, claro, são coisas que tu tem que ir olhando e grifando isso, né? Mas é legal a gente se desafiar e experimentar outros caminhos assim também, né? A gente descobre outras coisas interessantes. Ela é muito, claro, a muito hora parecia que o texto assim. desviava, daqui um pouquinho tinha coisa que encontrava e era muito legal, assim. Né, a história que tu fez com a cadeira, nesses momentos de se clausurar, assim, são imagens que a gente pode ir experimentando para provocar na gente uma alteração daquela segurança que a gente tem já com um texto, né, e poder encontrar um outro, às vezes de tirar um pouco de texto, porque às vezes a imagem fala, né, puxando o carrinho, fazendo esse, né, às vezes uma imagem pode estar falando alguma coisa, então pode, né, deixar que essa imagem construa com as pessoas antes do verbo, né? E eu acho que a imagem vem muito assim para isso, para deixar, inclusive a palavra mais, né, clara, mais colorida, então explorar um pouco isso na rua é importante, assim, super. Porque às vezes tu vê a gente mesmo aqui agora tendo 4 histórias diferentes, quase rolou uma unidade, assim, né? Quase que dava para assistir, né? Como uma coisa interessante, assim, né? Uma pequena construção. Claro, tinha um ponto que era isso, eram os objetos, então isso dava uma certa harmonia e já causou, assim, né? Uma coisa, estava com uma energia boa, estava para fora, estava muito legal. Muito interessante e que potencializou o que vocês estavam dizendo ou não, né? E outros também não. Eu uma hora fiquei com vontade de trocar os elementos, sabe? Porque o Luciano me falou que foi ele que escolheu, né? Agora que eu não sabia, né? Quando eu vi vocês fazendo, eu achei que vocês tinham escolhido os elementos. E eu acho que é uma provocação muito legal, né? Porque foram elementos que ao meu ver, quase todos os elementos, eles não contribuíam muito para aquele texto. E mesmo assim vocês conseguiram... E vocês conseguiram mesmo assim tirar algumas coisas bem interessantes disso. Contaram primeiro. Contaram? Que fixa nas nossas coisas e a gente tem dificuldade de esquecer elas, em momento esquecer e entrar na do outro, né? Então eu achei um exercício bem desafiador. Era um pouquinho, e aí acho que isso vocês podem refletir um pouco em cima da história de vocês, assim, né, entre fronteiras, que eu pensei que cada um ia ter que
né, romper essa fronteira do trabalho do outro e ver aonde que se pode criar essa, né, essa ligação entre uma coisa e outra. Era isso um pouco, romper as fronteiras da individualidade então, de cada um até então e tentar construir uma coisa mesmo, cada um, né, mantendo a sua história. Né? Mas quando a gente tem que ceder, né, para poder, às vezes, o outro aparecer e a gente também nisso se fortificar. Né? Eu acho que o objeto, né, ele... Antes eu não via o objeto assim, acho que depois que a gente começou a aprofundar mais, eu também comecei a ver o objeto como personagem, né? Tu não tá sozinho, tu tá com um personagem lá que tem uma história. A escada, por exemplo, ela tem uma história de subir, descer, de levar as pessoas até algum lugar, de alcançar alguma coisa. Então, tudo isso, a cadeira, quantas pessoas se sentaram na cadeira, o peso que ela tem que sustentar, a cadeira, que a bicicleta faz, o carrinho também tem, que é aquela coisa do domínio, onde que tu vai, assim, uma cena muito boa, são objetos que trazem toda uma história, né? E essa história são as características desse personagem que tá em cena com vocês, né? E essas... Aí o cara insiste em fazer a perna de pau, tá legal, assim, mas tem outras coisas, né, que se pode explorar, assim, né? Às vezes eu tava pensando, uma escada, se explora tudo, uma escada na rua, e é fantástico, uma coisa que tu fecha, né, fica fácil de carregar. Imagina, tu faz transforma ela em alguma coisa, que tem um troço lá em cima, o cara fica lá em cima, né? E pode fazer 1000 coisas e outras coisas assim, que a gente pode explorar Você na falou rua, isso, né? me veio uma imagem na cabeça, me veio o Pablo subindo na escada e soltando uma saiona assim, na escada, e tapando a escada e ficando gigante. Né? Gente, muito obrigado, muito foi para nós. Mas foi Hoje. Foi. Mas hoje na hora que nós temos que se manter aqui. Foi sim, muito bom, muito enriquecedor. Ele vai embora. Acho que eu já comunico que a gente pode amanhã se encontrar um pouco e amanhã à tarde ver como é que vocês vão estar também, a gente fechar essas coisas, conversar um pouco, ver agora, filha, vai ficar isso na cabeça de vocês, trabalhar conversar alguma coisa específica, né? Sobre o trabalho e a gente trocar algumas coisas, de endereços que a gente falou, né? Ver os livros, conversar um pouco mais assim, fechar isso, né? Você falou uma coisa, só um ponto assim, que eu sempre fico, e é que tocou nesse assunto, porque tem uns elementos que já é a cara de corpo de espetáculo de rua, né? E lógico, a gente às vezes reforça alguns lugares e às vezes quer correr de alguns lugares, assim. Você acha que é mais uma lógica porque é utilizado no mesmo formato ou, assim, se fosse dar uma sugestão, seria procurar outros, como você começou a pensar? Eu sempre acho que procurar outras possibilidades é uma coisa legal, né? Surpreende. A gente tem que sair, a gente tá aí para isso, sabe? Explorar, descobrir outras coisas, transformar outras coisas que as pessoas nunca imaginavam que ia ter. Sei lá, uma escada, tá, óbvio, já se usou escada, mas, cara, a pessoa chegar e ver um objeto desse transformado, tu já tem um ganho, né? Tu já tem uma potencialidade. Tu vai ter que aumentar a potencialidade dessa escada com certeza, vai transformar ela numa outra coisa para te levar para a cena, tu vai simplesmente levar uma escada. Mas tu vai ganhando potência numa coisa que já tem, originalmente, uma potência, né? Mas que tu sobe lá em cima, tu pode escorregar por ela, pode... Eu acho que procurar esses novos caminhos, eu busco isso. Eu tenho isso como uma meta, assim, né? Sempre eu quero explorar e pisar em terrenos que eu não... Uma que me desarma, não me tira das minhas certezas, né? Então me faz eu buscar um outro caminho. Eu não quero fazer, eu gosto de fazer sempre uma coisa nova, assim, é legal. Tu te propor a isso, vai te deixar, né, nessa ansiedade de procura e é uma energia toda que vai gerando e eu acho que é interessante. Então eu acho que se atirem para experimentar uma coisa nova, não existe segurança em nada, né? Eu não sei se tu concorda comigo, né, com isso, assim. Agora, também tem que ter um cuidado ao que material escolher. Eu acho que isso, sim, é importante.
pensar na memória desse material, né? Sempre quando tu for escolher um material para botar em cena, pensar no que ele já foi, aquele material, né? Todas as memórias, O impacto que ele dá no público, né? Nas pessoas. toda a carga dramatúrgica que ele já passou, né? O que ele pode fazer e o que talvez ele venha se transformar com a atuação dele, porque, enfim, por exemplo, uma cadeira, né? Tudo que aquela cadeira já recebeu, né? Tudo que ela já ajudou, tudo isso, sabe? Que é uma coisa muito louca, assim, né? Que eu acho que pena muito na memória da gente, de incrível, criança, né? de sentar naquele sofá e se perder Tem uma no sofá, exploração né? de materiais Então, que é incrível. Dói tudo. Essa fogueira de ramos mesmo é lindo. É um galho seco, cheio de penduricalho, de coisas. Que a gente faz isso na roça para brincar. Na época de São João. São João. Os dois, tanto a fogueira de ramos E o como Pode ser. também. A gente tem aqui pau de fita. O que Não, vai não. Lá tem também. Tem também pau de fita. pau de sebo, o cara pendura lá, sei lá. Era alegria, assim, da Mas durizada. são elementos também muito Não, mas marcados, assim. mas eu estou dizendo assim, para a gente trabalhar também pensando como é nosso sertão. É o que nosso sertão oferece a gente nesse sentido, né? Talvez Das brincadeiras. como mais essas jogo, assim, né? é, Pegar a ideia disso e criar um jogo. Exatamente. E a partir disso desenvolver uma cena, assim. Por exemplo, o pau de sebo mesmo é um negócio incrível, né? Você tentar subir, cair, tentar subir, cair. Criar alguma dinâmica. E em cima disso, criar uma reflexão, qual a importância disso que é criado para as pessoas? Tem isso ainda. Porque não, a gente pode pensar, nisso assim, mas isso quer dizer o quê? Que diálogo é estabelecido? Então, se é uma obra que de alguma forma, não. É tipo, eu tenho uma ideia na leitura do livro que é um monólogo e são diálogos estabelecidos desse homem e as escolhas dele, as caminhadas, esses encontros que acontecem no Cerrado, que desafiam a figura em si, assim, que atravessam, sabe? Que parece muito quando a gente se debate com coisas na vida em que você tem que optar e às vezes você não tem escolha, mesmo querendo ter, sabe? Isso eu acho interessante, assim, o homem, as escolhas, o homem e a natureza, sua natureza e o que o cerca, o homem e o seu lugar. Tem muito isso de 1956, né, que foi escrito, mas tem algumas coisas que você vai lendo, você vai acionando essa coisa de sair do seu lugar para se conseguir outras coisas. Então, essa ideia dessa movimentação, assim, ontem na bicicleta eu fiquei, porque a música disse, e a saudade, tem uma coisa também assim tem um filme que você deve ter visto, O Menino no Tempo, que é a trilha de Naná Vasconcelos. É uma animação. É uma animação. Lindo. E é lindo. Ele é do campo. É lindo. E aí É tem muito essa lindo. coisa. Eu chorei horrores, sabe? E quando eu vi ele saindo do lugar, é quando ele volta, quando ele vai pra cidade, achando que a cidade é um negócio. Quando ele chega lá, poluição. Quando ele volta, e ele lembra. Aí eu lembrei na hora, tem umas citações dele que falam desse lugar. Ele consegue definir o cheiro, a cor, o tipo de planta. Então, de que forma a gente vai criar essas metáforas para quem assiste também, como o teu trabalho traz, assim. E isso. partindo do que você está falando, trazer muito isso para a trajetória de cada um. Porque, assim, lendo o livro, eu tinha a sensação o tempo todo, Luciano, de que, de alguma forma, cada pessoa que vai ler esse livro, ela vai levar para um caminho. Mesmo sendo o mesmo diálogo ali estabelecido para um caminho assim. Eu vi muito no livro toda uma trajetória. Ele vai contando através dessa história que ele conta dele mesmo, com o Diadorim, uma trajetória de vida, assim, as surpresas e sonhos da infância, depois aquela coisa do deslumbramento da juventude, de querer saber as coisas e fazer as coisas, depois já as certezas de quando adulto, né? E também alguns medos que vêm até a trajetória final, que é estabelecido
Não, agora chegou o meu momento, está na hora que eu tenho que acertar, eu tenho que organizar, eu tenho que ajustar, porque agora eu sei que a morte vai chegar, né? Que já vem assim dos últimos anos dele. Não sei se bem isso, mas assim, o que eu quero dizer é que a gente consegue ver no livro toda a trajetória da gente enquanto ser humano, de todas as fases. Das veredas, dos caminhos. Então, isso já joga a gente para uma coisa também na cena, tipo, alguém vinha de algum lugar ontem, eu fiquei fazendo isso, alguém vinha e queria ir para algum lugar com o seu objeto, com uma cadeira, tem vários momentos, você espera, você senta para alguma coisa, uma cadeira também tem sua, como a bicicleta é um transporte para levar para algum lugar, tipo, é uma coisa com rodas, leva você para alguma escada, eu vou subir para onde? Aí eu fiquei tentando... Todos os objetos tinham essa relação. O carrinho, guarda coisa ali, eu preciso empurrar, enfim. Rodas. E aí, a coisa das setinhas, eu fiquei até viajando agora, assim, que isso também não sugere muita coisa também, desses caminhos, a coisa das placas, a direção, para onde ir. E os caminhos que se cruzam, que podem se cruzar também, né? Em algum momento. Esses caminhos, pessoas que vão em direções contrárias, mas que em algum momento se cruzam. E as histórias se misturam, que foi o que aconteceu aqui. Cada um na sua história ali, cada um estava, mas teve momentos em que Luciano sugere e a gente cruza essas histórias. E acaba meio que sendo uma mesma história, dentro de cada história dentro de uma só. E a gente vê que a gente cruza ali, querendo ou não, está cruzando. Então, essas histórias que se cruzam. E tem uma coisa assim, tipo, fulaninha, tia alguma coisa, que mora na esquina, fulano veio, passou na tia que encontrou ela e sentou, tomou um café. Aí ele chega em outro lugar onde conhece uma pessoa que também conhece a tia. Sabe essas coisinhas que acontecem muito? E aí essa pessoa manda ele ir para outro lugar. Quando ele chega no outro lugar, aí vai, sabe essa coisa assim, eu conheço. Isso é muito natural também. No Nordeste, assim. E eu vi o cruzamento aqui, né? Nem citar o nome desse livro, nem rodas de conversas assim, porque com isso a gente citar fica impossibilitado até de postar um negócio desse e vir rebordosa, né? Eu antes não tinha isso em mente, mas hoje eu penso que esse livro ele é como se fosse uma escala musical e que a gente aprendesse ela, mas depois ela ficasse de uma forma que não necessariamente fosse essa a referência. Assim. Vendo o trabalho do De Pernas pro Ar e conversando com o pessoal também, igual nós um dia que a gente conversou assim, essa criação da dramaturgia a gente vai ter que quebrar algumas coisas que a gente está acostumado enquanto lógica de dramaturgias, né? De como é contada essas histórias assim, porque eu não sei, mas a gente tem que, não sei como, a gente tem que romper algumas coisas que a gente vem fazendo de alguma forma, eu não sei como também, não, porque as ideias que a gente tinha tido assim, que eu já tinha pensado, caía muito no livro assim, né? Para mim antes era muito forte a ideia do diabo na rua no meio do redemoinho, né? Que para mim essa imagem é muito forte e é um mote que para mim fazia sentido logo quando pensou assim, essa imagem desse diabo no meio da rua, essa coisa assim. E desenvolver uma história que se a gente usa a figura, por exemplo, do diabo e a gente pega mitos acerca dessa coisa do diabo, está totalmente não relacionada ao Guimarães. Tem várias outras histórias, mitos sobre essa questão desse pacto com o diabo ou não, assim. Então, e aí dá uma confundida assim, confunde, porque chega aqui com vocês é totalmente outra lógica de narrativa, de dramaturgia, não exatamente a história ter uma coisa linear e essas coisas me agradam muito assim, né? Leva para uma liberdade poética muito maior e que rompe de fato com essa história início, meio e fim. E eu particularmente me identifico muito com isso, assim, né? Não sei como que seria isso, porque quando a gente vai meio que fazendo um relato de experiência, o que vai sentindo, o que vai lembrando da própria vida, mas depois constrói isso e depois a gente tem que pegar isso e ainda mexer, e mexendo.
a partir da imagem, ou a partir do... O Luciano propôs para a gente a partir de um objeto, assim, como que isso se relaciona. Determinada na gente impede a nossa relação com o objeto. E aí você tem que se distanciar dele, e aí é isso, o que... ou não, assim, né? Ainda cortar coisas, e tem que deixar somando essas coisas, né? Eu sinto que uma influência que aconteceu aqui, ela mexeu, assim. Isso é legal, assim, tu vai encontrar uma outra forma, de repente, com aqueles elementos que vocês tinham também, né? Eu acho que a coisa foi mais provocativa, assim, do que dar um caminho, mas provocar uma ruptura que possa, né, nisso aí encontrar uma outra passagemzinha que daqui a pouquinho vai chegar. Vocês têm algumas imposições a vocês mesmos que podem também ser encarada como uma coisa séria, assim. Então, tipo, a gente não quer construir uma grande cenografia, ok? Pode ser, né? Deixa lá, né? A gente quer poder viajar com isso, dá bastante, então tem que ser assim. Vocês têm uma coisa muito legal da música, então, sabe, são elementos que deixa ali grifado isso, né? E aí sim, somar com essas novas experiências, pode achar um outro caminho que é de vocês, né? Vai ser como vocês agora vão ter que entender como é que essa coisa dos objetos encaixa dentro do fazer de vocês. E aí é um caminho de experimentação, né? O que eu vi, assim, nesses dias em vocês é uma potencialidade muito forte, assim, a coisa verbal, do verbo, do ritmo. Então, tem muitos elementos, né? A questão corporal. Eu acho que a coisa que foi experimentada aqui somou um pouquinho tudo que vocês faziam, porque, enfim, a gente trabalhou em cima disso, né? Das coisas de vocês. Quando eu observei, assim, eu não me ative muito ao que vocês estavam... o conceito de cada coisa que vocês trouxeram, a poesia, a música, não. Eu queria ver um outro resultado, então eu tentei observar esse outro resultado, que era uma soma disso ali, né? A soma de um corpo um pouco mexido, com algumas outras propostas, um objeto que eu não conheço ainda, e como é que eu aí me relaciono com isso e com aquela minha história que eu estou trazendo, né? Nossa, de repente é por aí, sabe? Experimentar, né? Então não é abandonar nada das coisas que vocês... E assim, e em respeito ao texto mesmo, ao livro, eu vejo que vocês já estão desligados deles. Ou ao contrário, acho que vocês já absorveram ele e vocês vão contar as histórias de vocês, que é isso o livro também. É a história que ele conta lá e vocês vão contar. Vocês, vai ser uma inspiração, mas eu acho que pode se desligar completamente dele, que vocês vão achar, né, essa dramaturgia dentro das experiências de vocês, pessoal e com esse monte de elemento novo que vocês podem experimentar. E pode ser que no fim tenha esses objetos, sejam uma instalação mesmo, seja uma coisa mais elaborada, não sejam objetos encontrados, né? Então eu fiz uma proposta, mas isso é outra coisa, né? Pode ser que a escada não seja uma coisa feita com um outro formato, né? Que sejam coisas que vão realmente formar uma cenografia, mas encontrar isso é legal, experimentar coisas assim, né? E aí tu vai vendo, não, mas isso aqui era melhor que fosse assim, então peraí, era melhor construir uma coisa. Eu acho que experimentar essa coisa das fronteiras é uma coisa interessante. Eu acho que aqui, muito rápido assim, a gente conseguiu fazer isso, né? Essa lógica, por exemplo, desses objetos que eram todos para o movimento, né? A bicicleta, a escada, sempre para tirar de um estado para o outro, causou uma coisa interessante, um resultado que a gente já consegue entender alguma coisa que tinha isso. Tinha esses mundos cruzados, tinha uma tentativa de
diálogo, uma coisa com outra, mas como se cada um tivesse, ainda não quisesse abrir mão da sua história, né? Como apenas escutar uma música naquele momento. Não vamos escutar uma poesia só. Né? Eu gosto, Luciano, eu gosto das imagens que são criadas, assim. Eu gosto dessas coisas que nascem ali. Tipo, eu tô usando o seu trabalho como referência porque eu vi essas revelações que vão acontecendo, sabe? Que você não espera, você está tão envolvido com determinada... Você vai ali lançando a tarrafa, né? E você vai dizendo, olha, que tem outra coisa aqui que acontece e aí você levou. Você está extremamente consciente, você está usando isso aqui agora para segurar, concentrar, para quando isso acontecer ter a proporção. É tipo assim, é como se o público tivesse já a noção, criasse na cabeça dele, eu sei o que isso vai acontecer. E a gente cria estratégias para dizer, olha, ele veio por aqui, caramba, eu não esperava. Isso é como se todo mundo dissesse a mesma coisa de forma diferente, né? Somos contadores de história. E aí, como eu digo isso, como eu revelo, isso aqui vai ser a sacada. E eu acho que o corpo é o barato da coisa, assim. Como esse corpo revela essas coisas, nele ou no que é a extensão dele, como isso vai, como essas energias individuais criam esse diálogo, a relação com a caixa. Cada um tem uma relação diferente, uma energia diferente. Então, são códigos que isso é que é legal, assim, sabe? Que dá as singularidades, assim, sabe? Eu acho que isso acaba... E você criar uma imagem, eu vejo assim, porque como também a gente traz a dança, de que forma determinada cena vem a partir da criação do próprio corpo ali. E agora a gente entra com o objeto. Agora é a música que traz o barato. De que forma a gente vai pontuando e costurando essas coisas em comum e individuais, assim. Aquela sanfona que vai fazer em tal momento que vai entrar a cadeira aqui, pronto, já começa a rir daí. Então esse olhar vai ser bem importante dentro de um processo de experimentar e querer criar a sua própria dramaturgia, né? Você tem um diretor, mas não precisa necessariamente ser um diretor o tempo todo. Vocês podem construir isso primeiro juntos, avançar muito, né? E depois quando ele vir apresentar... Mas enxergar essas imagens e começar a pirar, não, mas peraí, agora vamos fazer diferente ela hoje, né? Vamos experimentar diferente. Isso vai trazendo, e aí tem uma pessoa que constrói, né? Isso vai ser muito legal. Me falava, ia falar uma coisa, imaginar, e quando tu vê, quando eu cheguei lá, eu disse, nossa, porque eles tinham uma identidade, um potencial, uma coisa, já tinha uma coisa muito própria, né? E eu acho que eu senti isso muito com vocês também, que vocês também têm um estofo muito importante, né? E que não pode deixar perder isso, porque é isso que torna vocês diferente de nós, diferente de nós, mas torna vocês únicos. E isso e vocês têm esses elementos muito bem, porque tem na música, tem na dança, tem na escrita, tem na cena, tem, né? Então, tipo, tem muito isso, assim. Ontem eu fiquei pensando, assim, que é uma responsabilidade também quando tu mexe, né? E, Luciano, tu não sente isso também? Nossa, que responsa, que medo que deles perderem isso que eles têm, sabe? Porque eu acho que o que falta é vocês enxergarem essa potência que vocês têm. Mas por isso que eu acho que o Improviso ontem mostrou isso. Que, né, é a soma disso que vai dar uma coisa melhor. E a responsabilidade do primeiro trabalho de rua também, assim. Que é exatamente, que é o que a gente era mais a minha preocupação, como trazer elementos que deixassem vocês com uma potência na rua, né, aumentada, né? E não tem nenhum outro grupo lá que trabalha com esse lugar. Então, a responsabilidade desse lugar, dos que vêm desse lugar também, e de como a gente chega nesse lugar sem também, sem a base bacana para isso. Aberto àquele público, né?
Eu acho que vocês têm muito isso, assim, pela convivência que a gente teve, assim, eu acho que tem a Fernanda, tu conduz muito bem a questão do foco, né, Luciano, assim, né, onde tu cantando, deu para perceber, assim, de como tu conduz também, então isso é muito, muito legal também dentro da cena, né. Esse conhecimento que também que é uma coisa muito bacana que tem no grupo de vocês também, esse conhecimento da causa mesmo, né, dos direitos, dos negros, das religiões, sabe, essa bagagem, né, que ela eu acho que ela é muito importante, isso é uma diferença também, né, ter isso, né. E vocês individualmente, cada um tem uma coisa que é única, né? que é única, Uhum. né? Explorar isso é uma coisa legal também. Vocês não são isso, iguais né? em cena. São muito Isso é muito diferentes, legal, assim. todos vocês. Né? Cada um tem uma coisa diferente, que se completa, né? Uma coisinha diferente, sabe? Uma potência, explora uma área diferente também. Das linguagens, cada um tem uma linguagem, né, que se completa, mas que tem a sua individualidade. Isso é muito legal no grupo. Isso é muito legal no grupo. Porque às vezes a gente vê um grupo assim que é muito parecido, todo mundo assim. É óbvio, pode gerar uma outra coisa também, uma outra potência, né? Mas explorar essas individualidades é muito legal também, assim. Cria, né, esse arco assim que é legal num espetáculo, não sei, uma coisa, né? Eu vou citando algumas coisas, né? Mas é importante vocês entenderem. Eu vou citando algumas coisas que tocou bastante, mas eu acho que todos vocês têm uma bagagem muito legal, né? Quando tu entra com a escada, tu traz uma coisa muito criativa, assim, com aquela escada, né? Porque se tu pensar, todos vocês utilizaram os elementos de uma forma convencional, né? Sim, o único que extrapolou essa forma foi tu com a escada, que não usou só a escada para subir e descer, usou a escada de outras formas, né? Então, assim, é um potencial criativo que aparece aí, né? Sim. É bacana, né? Acho que a Bia pode ser explorada mais a coisa cômica também, assim, porque ela tem um viés aí que é bacana, assim, ela é forte, né? Ela é muito dramática, tanto num lado quanto no outro, né? Isso mas é legal isso, né? É legal isso, eu acho que é bacana, assim, é bacana poder explorar isso, Sim, assim, tu sabe que tem isso, né? Tá vendo? É bacana dentro do grupo que é essa coisa da maturidade, tu já vê as coisas de uma outra forma, né? Da organização, isso aparece até na cena, de como tu organiza, né? Então acho que vocês se completam, né? E acho que falta, sim, essa coisa de acreditar mesmo no que é de vocês, né? Quando a gente foi lá para Quixeré com aquele grupo, aí eu fiquei muito preocupada, porque eu cheguei lá e eu vi um monte de bonecos fantásticos, máscaras e tudo, e eles queriam fazer uma automáquina. E eu, morrendo de medo, eu disse não é, eles não têm que fazer uma automática, eles têm que fazer o que eles fazem, eles não podem perder isso, sabe? Sim. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, assim, o que torna um grupo, enfim, grupos de teatro bons tem muitos, mas o que torna é o diferencial. Tá pronto? Isso vai estar na gravação, viu? Ela falou, o que torna o grupo... Nossa, esse Você desligou, mano? Eu pensei que ele ia dizer assim, nossa, tem grupos muito bons. Ó, a gente não comeu a sua comidinha hoje, estou morrendo de azia, era pra ter comido a sua comida. Não quero mais comer fora. Você falou isso aí, Raquel, e eu lembrei de uma coisa que eu comentei com as meninas, não sei se Pablo ouviu, que às vezes eu olho assim de fora o grupo e eu vejo o grupo como um corpo, e um corpo completo, com todos os órgãos, todos os membros. Eu acho que a gente só precisa trabalhar essas potencialidades de cada um, né? Cada um, e depois fazer o que vocês fizeram aqui com a gente, né? Da gente se encontrar e fortalecer isso e isso crescer.
Mas eu vejo exatamente assim, a gente tem a música muito forte com Pablo e Fernanda, a gente tem a dança muito forte com Fernanda e com Bia, né? Sim. Aí vem esse outro lado Vocês desse... também tem a música, tá em todo mundo. Eu acho que tem todo mundo, né? Eu até comentei com ela que ela também canta bem. Ela estava do meu lado e disse, nossa, tu também canta super bem, né? É isso, ela também tem a música. E vem aí, assim, é um corpo completinho, tá todo ali. Só basta a gente ir trabalhando, fortalecendo para que ele use suas potencialidades. Né? Uma coisa que eu pensei também, assim, essa coisa de vocês estarem em lugares diferentes também, né? Mas também querem continuar juntos, né? Porque senão não estariam aqui, né? Então talvez seja legal isso que o Luciano falou, de também fazer esse olhar para o outro, né? Sim. Né? Que o grupo possa parar e olhar o teu trabalho e opinar, que o resto possa olhar o trabalho de música de vocês e opinar. Essa criatura sugeriu isso ontem para mim, estava falando que isso. vocês podem olhar as duas dançando e ver onde é que elas podem crescer, porque esses pequenos núcleos eu acho que é também uma forma de sustento nesse período que a gente está passando, né? Então, eu acho que esse olhar né, pode ser dessa forma também, né? E também pode ter uma coisa junto. Eu sou a corozinha do grupo, eu tenho muito uma coisa de querer dividir com eles tudo. Eu até meio que tem umas coisas que eu fico tipo pedindo, gente, eu pensei em fazer isso e isso, aqui a gente vai fazer isso, me escuta, vai para não sei onde, não sei o que, não sei o que. Eu tenho essa coisa de ficar comunicando, mas eu acho que a gente ainda peca muito nisso, que a gente ainda está muito, que precisa estar vendo o que os outros estão fazendo, e, assim, eu digo enquanto trabalhos individuais, cada um no estado, né? Sim. Falde falou isso ontem, não foi Fal? Porque quando tu não está conseguindo sair do lugar, né, daquele lugar, e tu quer sair, alguma coisa está acontecendo, então talvez essa interferência, às vezes, ela é boa, né? Isso né? já aconteceu, os trabalhos, assim, de... As Iabás foram construídos dessa forma, assim. Tipo, quando um estava na cena, o Antônio foi uma peça principal também nesse sentido. Porque ele estava na música, na direção musical, então cada um apresentou para cada um, assim. A gente assistia, a gente fazia algumas anotações, depois ia lá e fazia, nossa, esse devolver aconteceu. Até ficar homogêneo também, teve um momento que chegou, Sim. mesmo teve um momento que a energia da cena, todo mundo estava na mesma temperatura e aí rompeu um muro. Rompendo fronteiras. Uma coisa assim que eu não sei se você chegou a falar para ele, a questão dos objetos, né? Que eu fico pensando muito sobre isso, assim. Você sabe que eu faço figurino, né, do espetáculo, mas eu tenho bastante também. Eu demoro para decidir, porque parece que ele tem que ir encaixando, né? E quando tu vai buscar um figurino, um objeto, eu acho que tu tem que ter alguns cuidados, né? Eu acho que objetos que não têm muita memória, eles não agregam muito, né? Que não tem muita história, sabe? Pode até vir a transformar, mas eles são mais... eles se dissolvem mais rapidamente, né? Se eu comprar, sei lá, por exemplo, eu vou lá comprar um regador, né? Um regador de plástico, né? E vou botar ele em cena. Ele tem uma carga dramática, né? Agora, se eu encontrar aquele regador, né? Que metal, já estragado, já batido, enferrujado, já... Quando a pessoa né? olha, ela já é remetida para todo... Ele dá uma verdade, Quantas né? pessoas pegaram aquilo, de onde vem, né? Como assim, como que pegaram... Porque tem objetos que são legais e tudo, mas eles não passam verdade, né?
Eles não Mas passam também tu verdade. pode construir isso, né? Construir isso, né? Também pode construir isso, mas partir Mas dessa sempre ideia, partir né? da ideia Vai pegar uma importante, bacia, né? É diferente de tu pegar uma bacia que tu compra, uma bacia, né? Do que comprar aquela bacia que tem uma vida já, né? Tu pode transformar ela e também dar essa cara numa bacia nova, né? E dar aquela cara de uso, assim. O figurino dele me trouxe essa coisa, parecia sujo, muito tempo, como se fosse o que limpa, mexe ali, essa coisa do dia a dia, né? E como você brincou com a cor ali, aí não fica concreto, assim. Tem hora que vai ser mais claro, tem hora que vai ser mais escuro. E me lembrou, eu acho que eu fiquei pensando, ele deve se limpar ali, deve ter muito tempo que esse cara tá vestindo essa roupa aí. O figurino, ele fica... Não é uma não sei se coisa vocês já notaram, assim, que o figurino novo, ele não é legal, né? Quando ele tá novinho, né? Depois que vai... Depois que pega um jeito, assim, daí que ele começa a ficar legal, né? Ia ser uma bota, né? E o Luciano disse, não, tem que ser uma bota porque eu tenho que subir. Não, aí era funcionalidade. Não, ok, eu tenho que subir e tal, descer, né? Não é só estética, tem que ajudar. Tem que ajudar. E daí a gente, bom, então nós vamos ter que trabalhar essa bota para que ela também não tenha aquela cara de bota comprada na loja de sapato. Onde quando a pessoa olhar o figurino, ai que lindo, eu olho, lá naquela loja tem igual, né? Vou comprar. Tipo assim, tira ela daquele momento. Então, no figurino é legal pensar nisso, assim. Eu não sei quem é que faz os figurinos de vocês, quem é que é a Fernanda que... eles têm que A contribuir. gente vai misturando, né? No Fernanda também. tem uma Mas e a base, facilidade. eu pensei Eu os queria, eu figurinos, sabia como eu só não queria. sabia desenhar. E Nanda pega, Nanda, eu quero assim, 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 e ela desenha, aí ela vem fazendo com assim, os adereçozinhos e complementa. A gente tem muito isso, de Que bom. vai fazendo, vai O espetáculo do ajudando. Luciano, entendeu? E a ideia do corpo também, tem isso também, que é tipo, às vezes é massa a estética, mas aquele corpo vestindo, parece que é agride, parece que não abraça, tem isso também. Sobre, tipo assim, aquele figurino que ia ser usado no frio, como é que ele tinha que ser, né? Que ele tinha que estar nas cores, na textura, que passasse isso, aquela coisa do peso, tudo, para dar aquela verdade. E o que mais me chamou a atenção assim, na história deles, que eu não sei se vocês chegaram a ver a série. Viu só até a terceira. Tá. Né? Que quando É maravilhoso. Esse Como é que é o ano nome? volta A- a última. Sansa. A Sansa. A Cersei. Sansa saiu do castelo dela, do pai dela, e foi pro castelo do Joffrey, né? Ela mudou o figurino dela começa a ficar parecido com a rainha, com o da rainha. É evolução, né? E me chamou muita atenção isso. Fosse ditando, né? Me chamou muita atenção isso, assim, por quê? Porque aquele vestido da rainha significava que aquele castelo onde que ela passava a viver naquele tempo tinha todas umas posses que aquele outro lugar que ela estava não tinha. O que era diferente, né? E que tinha que também contar essa história, né? Então uns detalhes tão bacanas, assim. E eu Mas sempre que me fazem lembro desse toda a detalhe. diferença. Hã? Mas que fazem toda a diferença. E vai te conduzindo sem tu quase observar, assim, né? Não é uma coisa que tu trocou. Não, vai indo assim, né? Vai te conduzindo, todo Que é o esse todo, ambiente, né? Vai te levando. Isso é muito legal, enfim, um espetáculo, né? Tudo ajudar a conduzir tudo para um outro, para te Pra tirar, ver né? a horta. Pra ti, né? Vai ir para um E outro. roupa que ela usava, e à medida que ela foi envelhecendo dentro da história, essa roupa começa a ficar diferente, né? Ela não usa o mesmo estilo. Nem às vezes a gente vê um filme de ação e a heroína usa aquele modelito do início ao final do filme, né? O mesmo estilo, né? E
eles vão evoluindo também a roupagem dela, uma roupagem mais de acordo com a idade que ela tá naquele Que ela vai momento. passando também, né? Eu acho que também tem que sempre fazer isso também, né? Contribuir. E eu acho que não fica bom. Tá, esse aí é Tá o que muito parte. Isso é peta, né? É o pensar só mastigando, procurando como os dedos da máquina ali, entende? Mexe com todo mundo de forma diferente. É isso que a Raquel falou, não pode ser confundindo com não ser bom Não, fazer. não é isso. Porque assim, é porque não podemos fazer diferente. É mais por aí. É uma reflexão. Tem trabalhos lindos, exatamente. populares, maravilhosos, não tem nada. Não, Não mas é. não foi isso que eu quis Mas, dizer. não, Não, exatamente, não quis dizer. Mas é pelo isso, amor. assim, por que Dizer não que eu poder fiz uma fazer massificação diferente? estética. Porque às vezes esse diferente pode ser que inclusive esteja mexendo naquilo, né? Naquela tradição, uma outra forma de contar as coisas. Não, é um caminho perigoso, mas é muito interessante. Alto, ir, assistir, mas assim, ver até que ponto dá pra gente ir se provocando à distância. Eu acho que E como que a gente consegue, é como se fosse eu até desenhei um negócio aqui que me veio a coisa da roda da vida, né? Que também veio uma ideia, um momento de um como que é o nome? O oráculo. Que tem uma coisa assim que como se fosse uma consciência que estava ali pairando, assim, como se você consultasse essa consciência, esse oráculo para essas escolhas, essa outra verdade, esse outro certo, esse outro... E estando nesse lugar, acho que o que vai ser mais bacana é que vai ser diferente do que a gente já vivenciou, vai ser na rua, né? E tá muito forte na minha cabeça a coisa da construção, assim. As coisas são construídas. E, às vezes eu construo as coisas que se constroem em mim, sabe? Eu vou construindo uma história, vou fazendo um caminho, vou traçando, vou encontrando. Isso é muito forte, assim, na minha compreensão do caminhada. Isso tá muito... Que eu acho que é legal essa coisa de ocupar, né? De estar sempre atento aonde tu está chegando, que ambiente é esse, que uma apresentação nunca vai ser igual, você vai fazer no centro de São Paulo, numa loucura, ou no interior, isso, embaixo na sombra de uma árvore, né? Mas acho que também é de responsabilidade do grupo ele ter uma certa segurança. Independente do lugar. Independente do lugar. Essa é a segurança para te realizar o teu trabalho. Então, se tu precisa um chão para te andar de monociclo, não adianta querer fazer isso num chão de pedra, tu não vai fazer. Aí tu não vai fazer aquilo. Então, aí alguma coisa está errada. Então, a gente, né, eu acho às vezes um pouco romântico, assim, como, não, a gente tem que se adaptar a cada lugar. Não é bem assim. A gente tem que se adaptar, assim, respeitando as coisas, utilizando, tem um poste ali com uma luz, peraí, já vou pensar aqui. Mas assim, eu tenho uma coisa que eu preciso para realizar o meu trabalho. E isso, assim, é legal não abrir mão, né? Para poder... Que dê condições, né? Que te dê condições de realizar o teu trabalho. Né? Eu não consigo apresentar automáquina num chão, numa areia. Numa areia eu não posso. Né? Porque ela vai afundar ali, não vai se mexer, não vai... Então... Quando choveu, você estava onde lá? A automáquina, a gente tinha ideia de não fazer roda, né, Luciano? Que as pessoas... que as pessoas circulassem, né? E daí com o tempo a gente viu que isso não era possível com o espetáculo e a gente teve que mudar a nossa ideia inicial. O Mira, a gente não queria ter demarcação, não funcionou. As crianças invadiam, né? Então tu não conseguia realizar o trabalho, então a gente também tem que estar aberto a isso, assim, a ver. A gente tem um cuidado com rever, isso, sabe? A Ferreira, por exemplo, não tem esse cuidado. Não tem. Ela não delimita nada, quer assistir, te vira. Tipo assim, tu tem que enfrentar. É interessante, é uma proposta interessante. Tem gente que fica puto, assim, por exemplo, porque tu
não consegue enxergar, e aí vai andando, ninguém segura, as pessoas vão entrando, Tipo, entrando. Caliban, eu tive que ver 3 Assim, vezes tu para tem que poder meio ver lutar, bem cara. o espetáculo. Tem que Porque é lutar pra muita te assistir gente daí. que Porque vê é uma e daí luta, tu não consegue. Daí tu tem... Tem gente que não gosta, assim, sabe? E assim, eles poderiam Tem fazer uma uma roda, coisa mas eles não, acham interessante. que não. Tem uma coisa interessante que é a luta, né? Tu vai à luta, tu quer, vai à luta, né? Mas assim, tu não, Mas muita gente gente desiste, não né? consegue assistir por uma vez, não consegue ver o espetáculo. Na ideia eu senti diferente, porque tipo, como ele é diferente. itinerante, Aham. você fica em pé, você caminha e ele tem quase 2 horas, né? 2 horas. 3 horas e meia. São 3 horas. Então, 3 horas, tipo, Onde é que tu viu a Medeia? em Arco Verde, na estação lá. Por que na rua não precisa disso? Tinha um crítico de teatro aqui no Gento, Acho que é por isso que eu penso. acho que é Raquel, que ele nunca ia a teatro de rua. E uma vez ele botou no jornal, não vou ao teatro de rua porque não tem cadeira. Ele assistiu já. Aí depois todo mundo botava uma cadeira e botava o nome dele, assim. Eu não ia também, não foi também. Mas sempre tinha uma foto com a cadeira. O espaço vai fazer, aonde que tu escolher fazer teu espetáculo, ele vai fazer parte da cenografia do teu espetáculo, né? Então, quando tu vai chegar numa praça, vai fazer, tu também tem que olhar com os seus olhos, tipo assim, não fazer o sol na cara das pessoas, né? Onde que a pessoa não consegue ver direito o espetáculo, que no fundo tenha, que combine aquele fundo de certa maneira com o que vocês vão fazer, né? Então, às vezes aquele fundo, tu vai ver um espetáculo de rua, aquele fundo tá tão... Ele compete muito com o espetáculo, né? Então, assim, claro que às vezes não é possível, mas às vezes é. Às vezes é possível tu ver num lugar que é mais legal, né? Ou, por exemplo, se tu tem uma cenografia que tem um banco e na praça tem um banco, tu pode utilizar o banco da praça, né? Sim. Se tem alguém que vai sair e vai, sei lá, se esconder em algum lugar, pode ocupar alguma coisa da praça para se esconder ou para sair daquele lugar, sabe? Sei lá, tem um personagem que sai de uma casa, vou sair lá da casa do fulano lá, né? Então, tudo isso dá uma apropriação do espaço que tu tá fazendo, né? Então, eu acho muito bacana isso, assim. O que eu estou fazendo na rua? Essa pergunta ela tem que ser respondida em todas as etapas, assim, né? Na cenografia, no figurino, naquilo que eu quero falar, para quem eu quero falar, a música, tudo tem que ver, porque se essa música é aqui na rua, como ela tem que ser feita? Né? Se eu trago a minha cenografia aqui, o que eu vou fazer que só pode ser feito aqui na rua? Isso é uma pergunta assim, sempre legal deixar assim, né? Que diferença é essa cenografia aqui? Se ela pode ser colocada dentro do teatro, é igual? Está faltando alguma coisa. Alguma coisa está faltando. E tudo, a música que eu toco aqui, pode ser tocada lá dentro do teatro? Alguma coisa está estranha. Tem alguma coisa que é só daqui da rua, que eu necessito fazer para que a música, né, chegue às pessoas. A dramaturgia, tudo, o chamamento, que é uma coisa importante.